Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Que me abriga, és a fonte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Se a rocha que me abriga, és a fonte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Se a rocha que me abriga, és a fonte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Tem de piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus pelos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferires. A sabedoria do homem é imensa, ele é forte. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte, poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura ver. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade, vossa
e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que, afinal, estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrilha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuir, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não.
Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados fiéis, nós iniciamos no quarto domingo do tempo comum a leitura do Sermão da Montanha. Iniciamos a leitura pelo capítulo 5º, que é o primeiro capítulo que compõe o conjunto dos capítulos que constituem o Sermão da Montanha. E no início do capítulo 5º, nós ouvimos Jesus, que discursa na montanha, apresentando as bem-aventuranças. A apresentação das bem-aventuranças é a apresentação do caminho para uma vida feliz. E na meditação consideramos que as bem-aventuranças de Nosso Senhor, exceto a primeira e a última, os verbos das 6 bem-aventuranças estão conjugados no futuro. São 8, exceto a primeira e a última. As 6 estão conjugadas no futuro. Isso indica que a felicidade plena o homem alcançará na eternidade. Vivendo as bem-aventuranças, nós experimentamos a alegria. Contudo, essa alegria que nós experimentamos ainda não é a plenitude da felicidade. Nós vivemos a felicidade observando ou vivendo as bem-aventuranças, contudo, essa felicidade que nós experimentamos pela vivência das bem-aventuranças alcançará sua plenitude na eternidade. E ao mesmo tempo, aprendemos que a recompensa que Jesus promete, ela está prometida para a eternidade. Nós não devemos esperar a recompensa para esta vida. Jesus promete a recompensa na vida eterna. Depois de meditar as bem-aventuranças, nós seguimos com a leitura do capítulo 5, e no domingo passado Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a partir das 2 imagens nós falamos sobre a nossa missão. O cristão é chamado a ser sal da terra, considerando que o sal tem a capacidade de conservação. O cristão é aquele que vai, através das práticas das boas obras, conservar o bem no mundo. O cristão é responsável por promover o bem através da prática das boas obras. E a mesma ideia nós consideramos olhando para a imagem da luz. O cristão, pela prática das boas obras, é luz que dissipa do mundo a presença das trevas. E hoje nós ainda estamos no capítulo 5, e neste 6º domingo nós aprofundamos a meditação sobre a nossa missão, considerando a nossa missão de ser no mundo sal e luz, tendo presente o ensinamento de Jesus encontrado no Evangelho deste domingo, para que nós possamos cumprir a nossa missão, isto é, praticar as boas obras no mundo, para que o bem vença o mal, para que a luz triunfe sobre as trevas. Em primeiro lugar, o mal precisa ser tirado do nosso coração. Qual é a ideia que o Evangelho deste domingo está apresentando? São Mateus está descrevendo Jesus ensinando na montanha, porque São Mateus está indicando para a comunidade cristã que Jesus é o novo Moisés. Moisés na montanha recebeu as tábuas da lei. Quando São Mateus apresenta Jesus discursando na montanha, São Mateus está ensinando que Jesus é o verdadeiro Moisés, não só o verdadeiro Moisés, isto é, o libertador, que vem para libertar o homem das trevas do pecado,
mas também é o verdadeiro intérprete da lei que Deus concedeu ao povo através de Moisés. Deus concedeu no alto da montanha a lei. Moisés transmitiu a lei de Deus para o povo. Jesus interpreta corretamente a lei de Deus, porque a lei mal interpretada, ela se torna fonte de morte. A lei mal interpretada, ela se torna um instrumento que oprime. Jesus está fazendo a correta interpretação da lei. E o que significa a lei? Qual é a correta interpretação da lei? A correta interpretação da lei e a finalidade da lei é a promoção da vida, a defesa da vida. E Jesus está aprofundando que a vida será protegida e o homem chegará à plenitude da vida vivendo a lei que ele interpreta, porque ele é o próprio Deus. Eu já disse isso em outra meditação. Quem é o melhor intérprete da lei? Quem fez a lei. O melhor intérprete da lei é aquele que fez a lei. Quem é que deu a lei a Moisés para que Moisés transmitisse a lei? Foi o próprio Deus. Jesus é Deus. Portanto, Jesus é a pessoa mais competente para interpretar a lei, porque foi Ele mesmo, Ele é Deus, que transmitiu a lei para Moisés, que por sua vez transmitiu ao povo de Deus. E o que Jesus está ensinando a respeito da lei? Jesus está ensinando que nós precisamos olhar para a lei e reconhecer a finalidade da lei. A lei visa proteger a vida, visa promover a vida. E para que nós observemos verdadeiramente a lei de Deus, é necessário que nós busquemos tirar do nosso coração o mal pela raiz. Por isso Jesus disse: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca. Se tua mão direita te leva a pecar, corta. O que Jesus está ensinando? Que nós não devemos fazer uma observação superficial da lei de Deus. Isso acontece no confessionário. Algumas pessoas se aproximam do confessionário e dizem: padre, eu não matei nem roubei, o resto fiz de tudo. Tá, primeiro, fiz de tudo? Não matei nem roubei, mas o que você entende por matar e roubar? Veja, Jesus está fazendo aqui a interpretação do 5º mandamento. E ele diz: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Jesus está fazendo a interpretação do 5º mandamento. E segue Jesus dizendo: quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. O que Jesus está dizendo? Que matar não significa tão somente tirar a vida de alguém. Existem outros modos de matar a pessoa. Jesus está ensinando que nós precisamos compreender que o mal ele precisa ser tirado pela raiz. Porque na medida em que nós vamos ofendendo o outro com as palavras, e é sobre isso que Jesus está dizendo, quando nós vamos ofendendo, ele usa a expressão patife, quando nós vamos ofendendo o outro, nós vamos criando uma atmosfera favorável para tirar a vida do outro, seja literalmente tirar a vida, seja agindo de tal modo que eu vou tirando a vida do outro, cancelando o outro, sendo indiferente com o outro, eliminando o outro da minha vida. São atitudes contra o mandamento da lei de Deus, contra o 5º mandamento da lei de Deus, que é não matar. Jesus está ensinando que nós precisamos tirar o mal pela raiz da nossa vida. Jesus fala do adultério e ele está ensinando: o adultério não pode ficar resumido ao ato físico. Isso também, mas quando o homem ou a mulher passa a desejar um outro, no seu pensamento já está incorrendo em adultério. O que Jesus está ensinando? Que nós precisamos tirar da nossa vida o mal pela raiz. O Papa Francisco disse algumas vezes: nós não devemos dialogar com o diabo. O que isso significa? Às vezes nós vamos
entrando no jogo do inimigo de Deus. Nós vamos entrando no jogo do inimigo de Deus, nós vamos dialogando com o mal, nós passamos a ser permissivos conosco mesmos. Então, eu não mato, mas eu posso falar mal das pessoas. Eu não cometo adultério, mas eu posso olhar para o outro com desejo. Nós passamos a ser permissivos, isto é, nós vamos permitindo que o mal permaneça em nós com as suas raízes. E a raiz, ela vai penetrando profundamente na nossa vida e a árvore do mal vai crescendo em nós. Jesus nos convida a olhar para a nossa vida a partir dos mandamentos da lei de Deus, para que, à luz dos mandamentos da lei de Deus e da correta interpretação apresentada por Jesus, nós possamos tirar o mal da nossa vida. O texto da primeira leitura do livro do Eclesiástico está ensinando: se queres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Vejam, os mandamentos da lei de Deus, eles nos guardam. E os mandamentos da lei de Deus vão proteger a nossa vida. O autor segue dizendo: há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. Nós vamos escolher, a decisão está em nossas mãos. Viver segundo os mandamentos da lei de Deus é fazer a melhor escolha, é optar pela melhor opção que nós temos. Sempre teremos diante de nós pelo menos duas opções, dois caminhos, e nós devemos tomar a nossa decisão como cristãos, como homens e mulheres tementes a Deus, a partir dos mandamentos de Deus, a partir dos ensinamentos do Senhor. E por fim, São Paulo, na segunda leitura, São Paulo está dizendo: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. São Paulo está dizendo: existe uma vida eterna que Deus preparou para os seus filhos, que nós não somos capazes de descrevê-la. O que nós vamos experimentar na eternidade, nas alegrias do céu, é algo indescritível. Nós não conseguimos descrever essa alegria, essa experiência que nós vamos fazer na eternidade. E qual é o caminho que devemos percorrer para chegar às alegrias da eternidade? O caminho da observância dos mandamentos da lei de Deus. E os mandamentos da lei de Deus nos conclamam para que cada um busque tirar da sua vida o mal. E o mal deve ser tirado pela raiz. Vamos pensar, à luz dos mandamentos da lei de Deus, quais são os males que estão presentes na nossa vida, os males que nós precisamos tirar pela raiz. Talvez nós não estejamos matando ninguém, no sentido de tirar literalmente a vida, mas e as outras coisas que nós fazemos e que também matam o nosso irmão? As atitudes que nós temos, os comentários que nós fazemos, tudo isso pode provocar a morte da pessoa. É preciso tirar o mal pela raiz, cortar o mal pela raiz, buscar uma mudança de vida. Nós vamos falar exaustivamente durante a Quaresma sobre a reforma da vida, reordenar a vida. É importante que nós comecemos a entrar nesse espírito quaresmal, que é um espírito que nos convida a fazer essa reforma de vida, a tirar o mal pela raiz da nossa vida, para que prevaleça em nós a luz de Deus, e que a luz de Cristo resplandeça no mundo através de nós, para que o mal seja vencido, o mal que está fora de nós. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro tirar do nosso coração o mal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto
irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de Jesus, suplicando confiadamente. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos que professam a fé apostólica, para que desperte no coração dos fiéis e catecúmenos o desejo do reino dos céus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que têm responsabilidades educativas, para que saibam promover a cultura do povo fundada nos mandamentos de Deus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontre alívio, consolação e saúde, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas mães solteiras, pelos lares separados, para que sintam da parte dos cristãos o acolhimento e a ajuda de quem precisam, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes na Assembleia do Domingo e que escutamos as palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Oremos pelos aniversariantes, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa, bem como pelos enfermos. Que o bom Senhor conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus onipotente, gravai em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Reprova-te, amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, e nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece seu viver, quem doa a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor,
oferecer servir, por amor ao nosso irmão, reunir-se nesta mesa, celebrar a redenção. Acolhei as ofertas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Reprova-te amor, junto à mesa partilhar, sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as ofertas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Este sacrifício, Senhor, nos purifique e renove, e seja causa de recompensa eterna para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abrimos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor.
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade ao coração da vossa Igreja
e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. E conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Livrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Dizemos pelos falecidos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a verdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus me indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem celebra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus me ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor,
porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz que confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarta-feira temos a celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Teremos a celebração da missa às 6h30 da manhã e às 19h30 na matriz Nossa Senhora Aparecida, com a distribuição das cinzas nas duas missas. Então, 6h30 da manhã e às 19h30. A partir desta sexta-feira, iniciando a quaresma, teremos a caminhada penitencial durante o período quaresmal. Toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, a caminhada seguida da celebração da Santa Missa. 6 horas da manhã, a partir desta sexta-feira. E aqueles que ainda não deixaram na Secretaria Paroquial os ramos para a confecção das cinzas, até amanhã você pode deixar na Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém.
sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembro que quarta-feira é dia de jejum e abstinência, então não se esqueçam, quarta-feira, jejum e abstinência de carne. E na terça-feira nós temos a missa de encerramento do retiro de carnaval dos nossos jovens, às 19h30 na nossa matriz. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Como Deus pecadores desta terra, como Deus homem que seu Deus espera, dando eu, Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Eu vou para você ou você vem para imprimir? Não, eu Ah, certo. Vou procurar lá então. Tá,